Vamos esperar ver se a Anice volta. Mas é coisa rápida. É internet, é assim mesmo. Com quarentena tá todo mundo usando internet, então tá sobrecarregando. Entrou a Anice. Vamos lá. Agora vai. Esperar só um pouquinho. Pessoal, vai continuar o papo. A Anice está tentando conectar. Vou chamar ela novamente. Pronto, vamos lá, agora vai. Tá conectando, agora vai. Ai, não foi. Peraí. Nice, manda de novo o convite. Pra eu acrescentar aqui. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Oh, tava tão bom. Conversa, mas vai dar certo. Não, Aninha, você não será convidado. Você está proibida de participar de qualquer live. Vamos lá. Esperar nisso. Ô, internet, ajuda. Não, no tema tão importante quanto esse. Ai. Nisso, aceita a solicitação, já foi enviada. Ai, não acredito. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Nice, entra e sai, que eu acho que pode funcionar. Aí quando você voltar, você joga internet fascista mesmo. Quando você voltar, aí você joga soltar a solicitação. Pode ser que assim retome. Ah, não acredito. Gente, pronto, ela vai sair e vai voltar. Ela vai dar certo. Vamos lá, vamos esperar, ela vai entrar já já, aí funciona. Gente, desculpa, tá? Perdão, perdão. Mas eu aquele dia disse pra Anice te chamar. Não, calma. Calma, vai dar certo. Deixa ela sair, ela saiu, ela vai voltar, pronto. Pronto, agora tá mostrando que tá conectando. Ixi, recusou. Ah, não acredito, vamos de novo. Nice, aceita aí. O seu apareceu como. Pronto, deu certo. Ou não disseram aqui, internet fascista. Mas É possível. é possível. Vamos continuar, gente. Eu fiquei aqui, tinha parado, né? Aí eu tinha saído, tinha voltado. Eu estava tentando, eu até tinha desligado minha internet e voltado para ver se era aqui o problema. Mas eu acho que o problema é no Instagram. Ele tem passado por várias atualizações, fazem há 2 semanas. Então pode ser também. Ele é um pouco mais instável mesmo. Isso, aquela coisa que você está tendo, né, sobre YouTube. O YouTube ainda é a melhor plataforma. A gente migrou da Uemasu para o YouTube muito melhor, menos problemas. Mas né? Esse montante de... Ninguém estava preparado, né? Nem a internet. Sim. Ninguém estava preparado para esse momento e a gente migrou basicamente todas as nossas atividades para esse espaço virtual. Isso deve ter dado uma sobrecarregada enorme, né? Em vários aspectos. Sem falar que é muito caro, eles deveriam pelo menos dar... Quer dizer que os rios de dinheiro que eles ganhavam não geraram investimento suficiente para isso. Zero. Mas continuemos o assunto que estava muito bom.
Então, eu estava falando sobre o papel do feminismo negro, né? Que eu acho Sim. que, da forma como se fala, né? Parece que a gente está falando de uma guetização, né? Não é um gueto. Sim. A gente não está falando de um lugar que a gente vai estar construído de nós para nós. A gente está falando de um espaço que foi construído porque ele não existia dentro do feminismo de uma forma geral. Quer dizer, essas questões não eram consideradas. Se a gente compreende o feminismo como esse espaço de luta pela igualdade de gêneros, a gente precisa reconhecer que há especificidades, que há questões que perpassam a nossa condição de mulher negra, como as condições econômicas, as condições políticas e sociais, e considerar isso como uma chave de interpretação dentro do feminismo é importante. Por isso que o feminismo negro acrescenta para o feminismo e ele possibilita, então, que a gente fale para mais mulheres do que a gente já estava falando. Sim, certamente. Então, você precisa abarcar aí, que é um continente, nos países é a maioria das mulheres. A maioria das mulheres nesse país são negras e elas não estão nos espaços de produção mais tradicionais de conhecimento, né? As mulheres, agora um pouco mais, né? Mas historicamente não estavam. Mas eu ainda acho tão pouco. É muito pouco. Tão pouco. Porque eu olho tanto quanto a minha formação de licenciatura em História, quanto em Direito, em ambas, ainda melhorzinho, ainda tem isso, melhor um pouco em licenciatura, porque ainda tem que o professor é menos, que é uma coisa que eu odeio, gente. O professor tinha que ganhar, o top de top era ele. E quando você vem para outras formações acadêmicas ainda mais tradicionais e elitizadas, aí é que você não vê. E tem uma outra coisa que eu queria até conversar contigo, quando nós conseguimos adentrar a esses espaços, nós somos silenciados, porque eu perco quantas vezes, eu perco a contagem de quantas vezes eu já fui interrompida. Ontem mesmo fui interrompida. Porque a mulher negra, ela incomoda. Uma amiga falou uma coisa, até eu contradisse o que ela havia dito. Ela disse, olha, quando uma mulher negra chega em certas posições como juíza, médica, promotor, não importa, ela é embranquecida, as pessoas dão valor a ela, esquecem que ela é negra. Aí eu contestei, eu disse, olha, eu digo o contrário. Ela pode até ter esse papel se ela se silencia. Se ela é uma negra militante, ela vai continuar incomodando. Mais ainda, porque está sendo uma voz falando em um lugar que não deveria estar falando aquilo. Esse papel de embranquecimento, ele é uma dinâmica e ele é um dispositivo que ele vem funcionando ainda do período colonial. Nós tivemos, com raras exceções, mas nós tivemos, né, vários ícones afro-brasileiros que foram embranquecidos pela sociedade. Eu gosto muito de lembrar o Machado de Assis. Machado de Assis é negro. Sim. E aí, esse dispositivo de embranquecimento, ele retira, né, ele esvazia o debate político que essa pessoa podia fazer ao ocupar esse espaço, porque ela tem que problematizar o racismo, ela é uma exceção, ela não é a regra, mas os dispositivos aí, eles funcionam criando todo um cerco para que a pessoa acredite também que ela pertence a determinado outro lugar agora também. Claro, a gente tem hoje bem menos, mas a gente tem muito mais mulheres, ainda pouco, como você bem disse, e que também estão fazendo esse debate na visão, da perspectiva sexista e racista e articulando as duas coisas. Então, mulheres economistas, poucas, né? Mulheres negras economistas. Nem conheço, raras. Não sei nem citar. Tem uma que trabalha, inclusive, pela Globo News. Ai, Ela é uma figura interessantíssima. Mas há bem pouco tempo que as falas dela têm dialogado com essa questão sexista e racista. Ela aparecia na TV como se aquela imagem de mulher negra, de mulher negra, ela fosse necessariamente, eu quero usar uma palavra mais forte que invisibilizada. Ela fosse quase retirada, essa perspectiva de ser negra ou de ser mulher. Como se ela fosse alguém sem gênero e sem raça. Porque ela não falava. Na CNN tem uma agora também. A CNN eu tenho acompanhado, a Grazi. Mandar um beijo aqui para a Regina Célia, para o Paulo. Mandar um beijo para você também. Ah, professora! Beijo.
E o Paulo Maciel também é um fofo. E, quer dizer, não dá para separar isso. Sim. A chegada dela ali, se você acompanha essa trajetória dela, você, obviamente, tem vários percalços ali. Tem a colaboração de muita gente. É um esforço muito coletivo para que a pessoa consiga, por exemplo, fazer uma universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, passar no concurso público. Porque as condições objetivas, elas não existem. Ela não vive só para estudar, nós não vivemos só para estudar. A gente tem que estudar, trabalhar, cuidar de casa, de filho, enfim. A gente não tem o privilégio de ter alguém fazendo tudo isso para que eu possa estudar. Pelo contrário até, né? Eu estou fazendo tudo isso para outra pessoa e tendo que estudar. Sim, até porque sempre essa mulher que ela alcança certo lugar, e aí é um problema dentro da meritocracia, ela sempre tem aqueles postos, juíza de trabalho, negra, ex-doméstica e que estudava a noite toda, ou seja, as pessoas, é vendida essa ideia como se fosse o máximo. Ah, tá, olha aí. Ela conseguiu, se esforça, faz por onde. Precisa morrer de trabalhar, precisa arranjar um problema no ciático para poder... A conquista, eu não entendo por que as pessoas acham que a conquista ela tem que ser por meio de dor. Você só conquista algo se você sofreu bastante. É como se... Eu acho que isso tem a ver com o cristianismo. Eu já ia falar. Isso tem todo a ver com o arcabouço colonial, né? Sim, sim. A quais nós fomos submetidos, que foi uma colonização baseada em preceitos cristãos. Sim. E preceitos, inclusive, que justificaram e que aprovaram as medidas de castigo, enfim. Para mim, que tem a ver com isso, né? Sim, não deixa de ser, até porque é um discurso semelhante. Tem alguém dizendo aqui, não sei se você conhece, Francileila. A Leila, inclusive, ela participará da live, é professora, formada na UEMA. Ela falou, eu acho que eu conheço. Essa ideia de embranquecimento precisa ser reinterpretada para que não se esvazie a discussão. Sim. Eu não sei o que ela quer. Deixa eu ver. Tem mais uma. Evandria falando, da turma de direito, ela era a única negra, acontece. Ah, olha aí, a Leila postou de novo, eu acho que ela especificou. Sim, nesse sentido mesmo, Francileira. Espaços que, historicamente, né? E há uma pressão para esse embranquecimento mesmo. Essa questão da raça, parece que ela é colocada em suspenso. Ou então a questão de gênero também é colocada em suspenso. Essas questões não precisam mais ser discutidas agora, não precisam mais ser levadas em questão. Você já chegou aqui, então... Agora, eu vou sair um pouquinho da esfera econômica e ir mais para essa comportamental. Falando da hipersexualização da mulher negra. Na primeira live fizeram um questionamento e um dos questionamentos era sobre a palmitagem, mas eu disse, não, ainda não é o dia de conversarmos sobre isso, porque o tema era outro, era sobre o descobrimento, o descobrimento por nós de como foi essa formação colonial, né, quando dos primeiros negros que eram os índios, etc. E outra coisa é quão a mulher é violentada, a negra ela é violentada de forma comum. Eu digo, quantas negras elas não foram para algum lugar turístico, Salvador, São Luís, aqui mesmo, e que tinham pessoas estrangeiras, ou então até brasileiras, e que elas chegam de uma forma violenta. E mais, ainda vai para a questão da solidão da mulher negra, porque aquela mulher negra ela nunca é vista como uma mulher posta, que pode sim ser companheira. Ela pode ser amante, ela pode ser de um momento casual. E aí, gente, eu tô falando de uma relação heterossexual, tá? Porque isso é muita característica dessa cis-heteronormatividade, né? Renegar o lugar da mulher, colocar X tipos de mulheres para servirem para um determinado objetivo. Então, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre essa solidão da mulher negra e a hipersexualização da mulher negra. São duas coisas
que machucam bastante, né? São duas coisas que são igualmente violentas. Uma é você ser a todo momento relacionada exclusivamente com a sexualização do seu corpo, né? Isso está nas propagandas, na TV, está no imaginário. E você, por diversas vezes, você é impelida a ter que corresponder a isso, porque as pessoas ficam chateadas com você quando você nega essa questão, quando você não quer ser enxergado e visto dessa maneira. Então, eu me lembro, alguns anos atrás, há bastante tempo mesmo, eu tenho um amigo que ele é ator, ele mora em São Luís, e ele é branco, né? Ele é branco, tem os olhos claros. Alguns de vocês devem até conhecê-lo, que é o Cláudio Marconcini. Morou um tempo em Imperatriz. E aí, já tem muito tempo que ele está em São Luís, eu sempre ia visitá-lo, então a gente ficava ali andando pela cidade, sobretudo ali no Reviver, né? E uma das vezes que a gente estava no Reviver, eu acho que era um taxista, porque até hoje eu não consegui saber quem era, a pessoa veio falar comigo, como se eu fosse acompanhante do meu amigo. Na visão dele, esse meu amigo era estrangeiro, ele não morava no Brasil, e ele veio falar comigo, fazendo algumas proposições que envolviam questões sexuais, né? De que tipo de passeio essa pessoa queria fazer no Brasil, porque ele conhecia outras mulheres, inclusive, que poderiam nos acompanhar. Quer dizer, olha que abordagem violenta. Que abordagem violenta, e olha a interpretação que ele fez, né? A interpretação que ele fez era: aquela pessoa branca, ela não era maranhense, era estrangeira, e eu, que era mulher, estava ali junto com ele, eu era a mulher que estava fazendo o serviço de acompanhante dele. Então, isso está muito consolidado. E ele é remontado também na nossa construção audiovisual, né? Agora um pouquinho menos, né? Sim. Tem um documentário do Joelzito Araújo, que chama-se A Negação do Brasil. É um documentário ali da década de... Foi feito em 2000, final da década de 90. Então, mas ele faz um apanhado da representação do homem negro e da mulher negra na telenovela brasileira. Então, ele coloca como todos os clichês, todos os estigmas, racismos e preconceitos, eles foram referendados, reproduzidos, legitimados e consolidados no imaginário televisivo brasileiro. Então ele é muito interessante, que passa, obviamente, pela hipersexualização da mulher negra, como também da condição de subalterna e doméstica, como da questão do homem negro, da potência sexual, como dos blackfaces que foram feitos nas telenovelas, da inferiorização das atrizes negras. Então é muito interessante esse documentário, chama-se A Negação do Brasil. E a outra questão que você levantou, que é as mulheres negras não serem vistas aquelas para casar. Não. É uma dimensão tão cruel, assim, que eu fico imaginando hoje eu já sou uma mulher, né, tenho mais de 40 anos, mas o que não foi uma adolescência, né? Você não se apaziguando com o seu cabelo, você não se apaziguando com o seu corpo, você não se apaziguando com a sua pele, você tendo que corresponder às expectativas de uma sociedade que é extremamente racista, ou seja, você jamais vai corresponder porque você não cabe no modelo de mulher, de mãe, que essa sociedade racistamente construiu. Você nunca vai caber. Então a gente precisa criar, na verdade, se precisa de algum modelo, precisa ser criado outros modelos. Então, isso é sempre muito doloroso. Muito doloroso demais. Porque você é rejeitada por aqueles que pertencem à mesma etnia que você, porque os homens negros também se relacionam um pouco com as mulheres negras. É aí que eu ia chegar uma outra pergunta. Claro que não é regra, né? Eu estou falando aqui do que a gente não só observa, né? Mas principalmente daqueles que a gente observa publicamente, né? E a gente vai do Pelé, né? Que foi talvez uma das figuras mais emblemáticas do Brasil, porque é um negro que não faz nenhum debate sobre negritude e racismo.
Pelo contrário, até. Ele engendra uma visão de que nós vivemos numa democracia racial, porque ele conseguiu ascensão econômica e ascensão social, né? Então ele está muito mais engendrando essa visão de democracia racial no Brasil do que de uma sociedade plenamente racista. E as figuras públicas no Brasil, né, sobretudo jogadores de futebol, cantores, que são economicamente muito bem-sucedidos, não tem uma preta ao seu lado, não. Não. Eles têm mulheres que correspondem a esse imaginário muito mais relacionado ao europeu e tudo mais, né? São loiras, se não for loira, rapidamente vão pintar o cabelo também, por aí vai. E sem colocar que boa parte deles também nem se reconhece nessa identidade negra, né? Sim, não, essa identificação. Agora, aproveitando que essa tua fala, eu quero passar para ti uma indagação que uma amiga fez a mim e que eu achei extremamente pertinente. Ela perguntou, Graziela, mas por que também as mulheres negras, quando se relacionam, não se relacionam com negros? Eu achei bem complicado, porque eu não consigo comparar a situação da mulher negra com a do homem negro. Porque na nossa sociedade, a mulher ela é escolhida. Ela não elege o companheiro. Outra coisa que eu tenho também é que o próprio homem negro, como você bem falou, ele não quer a mulher negra como companheiro. Ou seja, ela não vai ser eleita por esse homem negro. E quando resta um branco que primeiro se atrai não pela intelectualidade dela, mas pelo bumbum grande dela, a objetificação. Brincadeiras à parte, né, as mulheres negras são lindas, né? Sim. São efetivamente muito, muito bonitas. Quem não observa, não percebe, em termos físicos, né, são mulheres muito, muito, muito bonitas. E você tem razão, a nossa sociedade é muito patriarcal para a mulher estar escolhendo, por mais que a gente tenha tido alguns rompimentos, né, algumas transgressões nesse sentido, mas o que a gente observa ainda é as mulheres esperando serem flertadas, esperando um aceno, esperando, enfim, ainda não, até porque há todo um julgamento ainda, né, com mulheres que são mais atiradas, enfim, ou que tomam a iniciativa, já são lidas ali, né, como mulheres que são fáceis demais, que não prestam, vulgares, porque o nosso sexismo e o nosso machismo, ele opera bem, nessas horas ele opera de uma maneira muito efetiva. Então, é difícil pensar essas coisas. Eu sou bissexual, então eu namorei com homens e mulheres, e a minha relação com os homens foi sempre uma relação, com algumas exceções, efetivamente, namorei homens até bastante interessantes, mas ela sempre foi muito diferente da relação que eu estabeleci com as mulheres, porque é diferente você estar numa sociedade onde os homens sabem, eles são educados, eles acreditam que a vida vai ser fácil para eles. Bem colocado. Os homens são educados, acreditam e vivem a vida inteira, estou generalizando, mas que a vida não vai ser tão difícil. Nós, mulheres, sobretudo mulheres negras, a gente cresce ouvindo todos os dias que a vida não é fácil, para a mulher é um pouco pior. Então, são dimensões subjetivas muito diferentes. E as mulheres são educadas para fazer o papel de mãe, fazer o papel da cuidadora, né, aquela que está sempre cuidando, o que é muito problemático numa relação heterossexual, porque se você topa com um camarada desse, aí não vou querer ser misândrica aqui, né, você tende a se frustrar, né, porque você não vai encontrar ali um companheiro, ele está querendo uma mãe, uma doméstica, alguém que tome conta daquilo que a mãe dele, em tese, fazia, né? Então é mais difícil. Na relação com as mulheres, não é esse o debate, mas a gente também vai enfrentar outras questões, né? Que também a gente é educado numa sociedade machista, em que a gente tende a reproduzir determinados comportamentos também. Que eles são bastante complicados em relações homossexuais, quando homens e mulheres querem estabelecer papéis tradicionais de gênero, né? O homem da casa, a mulher da casa, significa a subalternação e a sujeição de alguém. Então, um dos desafios nossos como seres humanos
a gente ter relações mais saudáveis, né? Relações em que homens e mulheres sejam mais felizes, em que a gente desencane um pouco desse adoecimento que boa parte dessas relações tem ocasionado. E se a gente observar os dados no Brasil, né, elas terminam com feminicídio, elas terminam com assassinato de mulheres, elas terminam com... Porque também a gente tem hoje, ainda, felizmente, além de um processo de denúncia maior, as mulheres não querendo se sujeitar mais a isso, né? Sim. Então, também tem uma contra-reação dos homens a essa luta de viver relações que sejam mais iguais, gente. Não custa nada, né? Pensando assim, não custa nada a gente dividir as tarefas domésticas. Quer dizer, se nós dois trabalhamos, por que a gente não pode ter uma vida em que a gente reconheça que as duas pessoas podem fazer coisas muito simples, como lavar um banheiro, ou lavar uma calcinha, ou lavar uma cueca. Até hoje eu não consigo... Não, olha, eu tenho um problema muito sério, porque assim, principalmente quando eu vejo um casal, e eu sempre enfatizo o hétero, porque realmente isso é uma característica dessa heteronormatividade social. E quando você tem uma mulher e um homem, e eles têm o bebê, aí eu vejo fala de amigas conhecidas, meu marido está me ajudando. Aí eu, oxente, o filho é só de um e o outro está ajudando? Ou o filho são dos dois? São dos dois, a obrigação é mútua. Então você tem... E aí, quando você vai para relações homoafetivas, você vê que sempre as pessoas querem colocar... Tem um casal em que são de dois homens, eles colocam, quem é a esposa? Isso é extremamente pejorativo. E ofensivo. Ofensivo. Sim, sim. Ou seja, como você bem colocou, tem que estar estabelecido a quem vai ter determinado papel inferior de cuidado. É porque também, deixa eu dizer outra coisa que eu acho que nós compartilhamos como sociedade, nós somos misóginos como sociedade. Então, que uma outra coisa que eu discuto com os meus amigos, que são homens e gays, é que há um grau de misoginia também muito grande nesse universo aí. Aquilo que é pertencente à mulher, aquilo que é própria à mulher, por diversas vezes, isso é ogerizado por um público homossexual de homens, porque no final das contas eles são homens. Sim. E aí o machismo, a misoginia, eles continuam ali presentes. O fato de você ser homossexual, isso em diversas maneiras, em diversos momentos não retiram esses elementos. Pelo contrário, eles se sentem até mais confortáveis em declarar a misoginia deles, porque na visão deles, não gostar sexualmente de mulheres, fica mais tranquilo em declarar a minha ojeriza, no sentido mais misógino da palavra, às mulheres. Então a gente lida com uma subalternização das mulheres em várias instâncias, em vários espaços, em várias instâncias. Se a gente avança aqui, se a gente avança um bocadinho aqui, mas lá a gente ainda consegue enxergar e ver esses graus aí de opressão. Eu tenho várias discussões com os meus amigos, porque falei, olha a misoginia, minha gente. Olha o que vocês estão reproduzindo. Vejam, prestem atenção. Não é por aí. E há um ponto precisa, também... na verdade, agregar mais do que a gente criar espaço de fragmentação. É sempre a minha percepção. Sim, e a minha percepção também nesse sentido. E uma outra coisa também interessante a ser colocada dentro do feminismo é que eu me incomodo muito, na verdade nem é pouco, eu falo logo muito, a venda do discurso de que a mulher ela se liberta a partir da independência financeira. A partir do momento que você tem essa independência financeira, você está livre. Só que para mim isso é uma falácia, porque eu estou dentro, eu vejo tantas mulheres que são independentes financeiramente e elas têm uma dependência emocional tão grande com aquele homem e elas se submetem a tantas coisas que eu me questiono, essa independência, ela é realmente econômica somente? É só aquela libertação econômica que te vale? E eu vejo que não. Eu vejo que não, e vejo também essas mulheres ainda mais, elas se colocando como um papel, aí vem aquilo que você falou de ser mãe. Elas muitas vezes colocam como cuidadoras econômicas também daqueles homens. Gente, parece que os homens são incapazes, né? Sim. É um bando de homem incapaz.
Gente, que incapacidade é essa de fazer coisas, né? Sim, É chocante um pouco isso. sim, as mulheres têm que começar a perceber que essa independência emocional, ela é necessária para toda essa desconstrução social. Porque eu vejo muitas pessoas se iludindo com isso. Agora eu tô... Mas você vê elas se submetendo no dia a dia com seu relacionamento a coisas terríveis. A um xingamento, vai lavar a louça, eu tô com fome. Certas coisas, então, não é só essa questão. E tem sido vendido por esse feminismo branco, capitalista, elitista, que basta você lutar, estudar, ganhar dinheiro e pronto. Você está bem na vida. Não, a violência doméstica ela acontece também nos estratos mais ricos da sociedade. Sim. E nesses estratos o silenciamento é ainda um pouco maior porque envolve aí escândalos, né? Envolve aí o nome das famílias, escândalos. Mas a gente tem, inclusive, Imperatriz, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, sim, que pertencem a estratos sociais extremamente elevados do ponto de vista econômico, sim, que são mulheres, eu faço violência doméstica em todo sentido, psicológica, violência na mais completa diversidade. E que são mulheres que têm carreira própria, mulheres que trabalham fora, que têm independência financeira, mas que estão em relações extremamente abusivas e que não conseguem sair delas. Nós temos essas situações. Então a gente precisa ter um outro parâmetro de educação para homens e mulheres. Gente. E se essa mulher negra, ela fica com mais medo de largar desse homem? Porque para ela não pode ficar só. Aquele homem foi o único que ficou com ela, numa visão mais de dependência afetiva, né? Sim, as mulheres são... Travou um pouco. Voltou. São xingadas, os homens dizem para elas que elas não vão conseguir mais ninguém, que elas são feias, que elas, enfim, está todo um trabalho de baixa estima para essas mulheres, a ponto delas terem esse nível... de dependência afetiva a ponto de se sujeitar a diversas questões. E quando ela rompe com isso, de uma maneira, quando ela chega ao processo de rompimento, que é todo um processo, ela ainda corre risco de vida. Então, quantas mulheres não foram assassinadas aqui em Imperatriz porque romperam esses relacionamentos abusivos? Porque risco. Se você não consegue viver sem outra pessoa, procure tratamento médico, procure tratamento psiquiátrico, procure uma terapia. O outro não pode ser objeto do seu ódio, nem do seu poder, nem da sua vontade. Nós não merecemos ser objetificadas. Relações afetivas são relações de autonomia, de independência. Elas não podem ser relações de propriedade, de mando, de você ser dono de alguém. Está errado isso. E a gente é educada para acreditar nisso. Quanto mais a pessoa é ciumenta, quanto mais a pessoa tem ciúme, gente, ele ama muito você. Não, ele não me ama, não. Eu tenho que ter medo dessa pessoa, porque esse nível de ciúme, de posse, ele pode desembocar, como diversas vezes já aconteceu, em assassinato, em feminicídio. Então tem que ficar atenta para esses sinais aí também, nós mulheres. As mulheres negras, sobretudo pela condição econômica, ainda estão... se a gente pensar um pouco aqui sobre a questão do tráfico, por exemplo, né? Nossa. Mães, filhas, esposas, namoradas, são essas também que vivem além da violência que essa marginalidade traz, a própria violência do Estado, né? Essas mulheres são tratadas também como marginais, são desrespeitadas. Quer ver uma cena estúpida de violência? Vai um dia de visita num presídio. Vai e veja como é que as mulheres são tratadas, sobretudo as mulheres negras. Então, são coisas que a gente não pode viver num mundo de fantasia, né? Não pode achar que esse país, as coisas... Porque eu pertenço a determinado ciclo, ou determinada classe social, eu preciso sair desse mundinho e começar também a observar outros espaços. Eu queria chamar a atenção também, que eu sei que é um assunto bastante espinhoso, mas também precisa ser dito. As religiões, elas colaboram muito para isso também. A gente tem um movimento religioso que é muito conservador,
e trabalham com dogmas de que as mulheres têm que ser subalternizadas e que têm que aguentar, apanhar calada, enfim, por várias outras coisas. Então, essas coisas também precisam ser refletidas. Até que ponto eu acho que Deus, Jesus, ou Maomé, ou não sei qual é a sua religião, ou que determinado divindade ou entidade quer que você sou. Mas isso é Tem que importante. avaliar isso. Isso aí é algo que nós também temos que discutir. Porque essas leis que legitimam a violência, elas têm base cristã. Tanto é que, por exemplo, o casamento, eu já repito, sempre repito, faço questão de repetir isso. Eu tenho uma permissão de um tribunal superior, que no caso o Supremo Tribunal Federal, STF, para casamento gay, LGBTQIA+. Contudo, na lei escrita, posta, eu não tenho essa permissão. Porque é imoral. Não pode. Então, na verdade, e está sendo uma fala de uma pessoa, por exemplo, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha crença cristã, contudo, muitas vezes a gente criticar essa crença cristã, esse dogma, esse fundamentalismo religioso, pronto. Né? Como eu nunca vou esquecer, agora não vou saber se foi a professora Regina que botou esse vídeo, se foi o Maia. Áudio, que era de uma palestra de Leonardo Boff que falava sobre fundamentalismo religioso. E é algo que me marcou muito. E é isso que você falou, esse fundamentalismo religioso, ele tem matado, tem colocado pessoas de ultradireita, com pensamento totalmente divergentes à realidade, à humanidade, no poder. Então, isso também coloca a opressão da mulher, porque por conta dessas permissões dogmáticas, é que diz, não, pode, deixa, vai. Ah, ela não pode trair, não, mas ele pode. É com a negra? Pode mais ainda, fica com 1 ou 2 ou 3. Então, é pesado isso. Eu só vejo rompimento com isso, com bastante debate político, Tem que haver. com bastante discussão, e isso passa por uma educação que seja uma educação mais inclusiva. Vocês percebam, né, que nesse avanço do neofascismo no Brasil, as principais diretivas desse neofascismo é controlar os espaços educacionais. Uhum. Eles precisam desse controle do espaço educacional para que eles engendrem essas ideias de que a escola é apolítica, que a escola é um espaço, por excelência, exclusivamente de conteúdos, enfim. Como se isso não tivesse relação nenhuma com a vida das pessoas, como se isso não tivesse relação nenhuma com a construção de uma sociedade diferente. Então, a gente tem que ficar atenta para essas questões, que às vezes a gente reproduz, endossa todo um discurso que parece, né, ser um discurso justo, apolítico, né? Mas que é um discurso que tem posicionamento muito, muito claros, né? Por isso que eu não acredito que quem não tem posição, tem posição. Quem diz que eu sou uma pessoa em cima do muro, põe a sua posição em cima do muro. Essa é a sua posição. Então, não dá para você dizer que você não toma partido. Assim. Você pensa sobre algo, você reflete sobre algo. E você, enfim, constrói uma perspectiva daquilo. Você tem posição, sim. E é fundamental que você deixe isso claro, vá para o debate público, de uma maneira bastante fraterna, ninguém precisa se matar para fazer um debate de ideias divergentes. Mas a gente precisa discutir as coisas, porque só se constrói democracia, só se constrói, inclusive, uma sociedade um pouco mais esclarecida com debate. Eu não vejo isso sendo feito de uma outra maneira. E aí a gente vem, né, nessa realidade que a gente está agora, né, de um governo autoritário, um governo neofascista, um governo racista, um governo que quer a morte, que quer a nossa morte. Porque no momento em que você diminui o espaço de atuação do Estado das políticas públicas, quem está morrendo nesse país são as pessoas, homens e mulheres, negros e negras, sobretudo mulheres. Então, você está endossando o racismo. No final não, a estrutura, o mecanismo de análise é esse. Como é que você elimina determinado grupo da sociedade? É quando você deixa de oferecer políticas públicas inclusivas, porque se esses grupos já foram historicamente alijados de qualquer possibilidade de mobilidade social e econômica,
E se o Estado não reconhece que deve fazer, quando você não faz nada, um preto morre, uma preta morre. Não fazer nada significa a morte. Pode significar a morte de centenas de milhares de homens e mulheres negras nesse país. Inclusive, dentro do contexto da pandemia, em que as pessoas ficaram assombradas com a desigualdade social, como se ela não existisse antes, quem mais morreu foi a população negra, porque é a que tem menos acesso a uma saúde de qualidade. E aí enfrentou esse boom nessa crise sanitária, né? E aí eu fico impressionada com alguns coleguinhas meus brancos que ficam impressionados preocupados, desses pobres terem que roubar, porque se aumentar a desigualdade que ele não tinha percebido antes, aquele negro vai roubá-lo, né? Aí agora ele está pensando, fazendo esse cálculo. Sendo que esse cálculo sempre foi feito. Isso sempre existiu. Ele não pensa que aquela mulher negra muitas vezes vai se prostituir, o que é imoral, é pecaminoso, porque ela não é porque ela quer, na grande maioria, é porque ela precisa. Como é que ela vai botar comida na mesa para 5 meninos, sem pai, sem ninguém para ajudar? E isso não escandaliza ninguém? Não, no Brasil não é escândalo nenhum a sua certidão de nascimento não ter o nome do seu pai. É escândalo no Brasil quando uma mulher abandona uma criança. É uma hipocrisia. A gente compactua de uma hipocrisia social, né? A gente tem esse dom, né, de ser hipócrita e conviver bem com isso, né? A gente acha um absurdo se discutir a descriminalização do aborto, mas acha absolutamente normal um rapaz ser açoitado publicamente até a morte. Uma mulher ser praticamente enforcada. Quebrou a tíbia ontem. É muito pesado, gente. Então, por favor, fale. Fica pensando sobre tudo isso, então se torna ainda mais fundamental a atuação do feminismo e do feminismo negro. Aí se os seus amigos ainda não entenderam, né? Sem uma militância nesse sentido, que busque alcançar uma igualdade, a gente está falando de igualdade, não é só em lavar o prato dentro de casa, mas a igualdade de condições para que a gente viva mais plenamente. A gente precisa ter o direito de ter uma vida plena, de não ter medo de sair nas ruas, de não poder botar um short, se eu quiser fazer novamente um curso superior, seja ele qual for que eu consiga fazer, que os meus sonhos eles sejam correspondidos. É da gente ter uma vida melhor, é nesse sentido. E para isso, essa forma em que nós somos, nós reproduzimos uma desigualdade de gênero, em que as mulheres elas são vistas como seres de segunda categoria e as mulheres negras como de quinta categoria, isso não permite que a gente construa uma sociedade justa. Nem para nós e nem para ninguém. E enquanto houver algum nível de opressão, a gente não tem uma sociedade justa. Eu não posso conviver numa sociedade e achar que está tudo bem, porque eu tenho determinados privilégios. E que não são direitos, são privilégios, né? Nisso, agora, para ter como ponto último aqui do nosso debate, infelizmente, ponto de tempo. Eu queria que você falasse agora, sim, a gente sempre tem que falar contra o opressor. Sempre que você fala sobre LGBTfobia, você tem que falar contra aquele que pratica, geralmente é o hétero, ou que se acha, fala para a sociedade que é hétero. Quando você fala sobre racismo, você fala contra aquele branco, geralmente, que pratica o racismo, né? Agora, quando também a gente fala de feminismo, sim, a gente tem que dirigir a palavra aos homens. Contudo, me escandaliza, principalmente pelo nosso contexto político desde 2018, o apoio de mulheres a falas machistas, misóginas, sexistas. E mais ainda, eu ver mulheres agora se valerem de um discurso para eleições agora vindouras municipais e falarem, por exemplo, vote uma mulher necessariamente, sendo que o discurso dessa mulher prático não é esse. O discurso prático dessa mulher é de apoio a atos machistas. E aí eu comecei a perceber, gente, eu tenho que começar a dialogar também diretamente com mulheres. Por que elas não... Elas têm que começar a entender o lugar que elas estão, identificar. Aí vai a identidade e a identificação. Isso é um assunto interessante, porque é o seguinte, a gente tem um debate nesse país há alguns anos, né, sobre a questão das cotas
de ocupação de candidaturas que sejam de mulheres, né? E eu me lembro, gente, eu tenho 43 anos, devo ter mais 20 anos no mesmo partido político. Mas, e a gente sempre problematizava essa questão. Tá, mas não pode ser uma condição exclusiva também. São mulheres, mas são mulheres que são comprometidas com uma agenda política. Essa agenda política é uma agenda de igualdade de gênero, de justiça social, de combate ao racismo. Não é só pelo fato de eu ser mulher. Eu sou mulher, sou negra e tenho uma agenda política. Tem que ter esse diferencial. Porque aí a gente volta, por exemplo, à questão lá do ministro, né, da educação, que por diversas vezes as indicações que esse governo fez, tentando levar lá alguma representação das minorias sociais, elas são utilizadas, na verdade, para enfraquecer o debate, enfraquecer os movimentos sociais que pautam essas questões. É muito nesse sentido. Então, tudo bem, aquela pessoa é um homem negro, sim, mas qual é a agenda política dele? Se ele é uma agenda política que endossa o racismo que esse governo está propondo, ele é tão racista quanto. A cor da pele, a minha condição de mulher, nessas horas, ela não pode, nesse momento, sobrepujar uma agenda política que foi construída historicamente por homens e mulheres que nem estão mais aqui, no caso do feminismo negro, por mulheres que não estão mais conosco, inclusive, e as que permanecem continuam lutando. Então, essa agenda política precisa ser conhecida, precisa ser debatida, e ela precisa pertencer à minha fala. Ela precisa pertencer às minhas preocupações. Então, eu não posso fazer uma candidatura dizendo que eu sou mulher. Sim, eu sou mulher e... Você é comprometida com a pauta? Qual é a sua agenda? Qual é a sua agenda política? O que é que você está propondo aqui para que a gente caminhe para uma sociedade em que se busca a igualdade de gêneros, por exemplo? Sim. Qual é a reflexão que você traz aí? Ou você acredita, então, que isso não é isso. Na verdade, as mulheres... Olha, eu fui, há uns 2 anos atrás, eu fui homenageada, foram várias mulheres homenageadas na Câmara de Vereadores de Imperatriz. E aí foi uma proposição da própria Câmara de Vereadores. Eu fiz, inclusive, o uso da palavra. Foi possível fazer o uso da palavra. Mas eu fiquei envergonhada com a fala de algumas vereadoras. Eu não me senti representada como mulher por aquelas falas. É disso que eu tô falando. Fiquei com vergonha. É disso que eu tô falando. É isso. Quer dizer, ela ser mulher e ocupar aquele espaço reproduzindo toda uma visão sexista, racista, na Câmara de Vereadores, não está acrescentando em nada para a luta das mulheres. Não está acrescentando. Então, vamos votar em mulheres, vamos votar em mulheres negras, mas que tenham agenda política. Porque senão a gente vai chegar lá e vai morrer de vergonha, ou vai dizer assim, não me representa. É isso, não me representa. A representação não tem a menor efetividade. Não vai é um ser desserviço. É um desserviço. É um desserviço. Para não dizer coisa pior, é isso. Nice, muito obrigada por ter aceito o convite. Graciela. É um prazer conversar com você. Eu já tinha falado em privado e estendo de forma pública o convite para em setembro, quando da fase iniciar a fase mulher de debate, nós fazemos um webinário. Com o maior prazer. Né, vamos começar com discussões mais em outras plataformas, no caso YouTube, que fica até mais fácil para conversar, chamar outras, como foi o exemplo. E isso foi culpa sua, porque por conta daquele convite que fizeste lá da UEMA Sul, aquela plataforma, eu achei, aquele formato, eu achei... Gente, mas é melhor, tem várias ideias que, pese conversarem entre si, são várias ideias. E aí, desde já eu presto o convite a você. Obrigada, viu? Já está aceito. Eu admiro bastante você. Assim que eu a conheci, fiquei muito animada. Eu acho que a gente precisa... Eu me retroalimento quando eu vejo a juventude ocupando os espaços, sobretudo a juventude das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Sim. Então, isso dá uma reanimada na gente, que já está aí um tempinho nessa luta. E é fundamental que esses espaços sejam ocupados.
tenho muita admiração por você. Igualmente, Você, além de uma pessoa extremamente bela em ponto de vista estético, né? Você é uma pessoa bela no sentido das ideias, no sentido do partilhar, e está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu só desejo a você que esse espaço ele se alargue, que você dialogue ainda com mais pessoas, que é fundamental. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada a todos que aqui estão, amigos, não conhecidos, e vamos continuar com essa luta. A gente está muito longe, mas nós nunca chegaremos aonde queremos se cessarmos a luta agora. Então vamos continuar, meu povo. Continue postagem, continue brigando, continue politizando, conversando com o seu vizinho, com o seu amigo. O importante é termos essa consciência que somos sim seres políticos e que nós temos que quebrar toda essa cadeia estrutural depreciativa que tem contra o nosso povo. E o povo preto, o povo indígena, as mulheres, LGBTQIA+, pessoas que são oprimidas, eles merecem sim um lugar. Tá bom? Obrigada. Vou encerrar, gente. Tchau.